março, abril, maio, junho, quarta economia em pauta do ano, hoje vai tratar de dívidas públicas, com patrocínio da Água Mineral Sarandi, tendo a presença do nosso colega, o Felipe Rodrigues da Silva, que é o chefe da divisão da dívida pública do Tesouro do Estado, economista, que seria que intervindo na frente, e auditor fiscal da Cefaz para falar sobre dívida pública do Rio Grande do Sul. A gente conversou e trouxe o tema para a economia em pauta, em parceria com a Cefaz e o governo, levando o tema para algumas universidades. Né? Então, vou deixar a palavra com ele aqui para a palestra. Muito obrigado. Bom, boa tarde, noite a todos. É uma satisfação estar aqui, esse espaço do Polygon RS, que é tão prestigiado, né? E para o Tesouro do Estado, que eu represento aqui, é muito importante esse espaço para que a gente apresente o nosso trabalho, né? Tenha essa massa crítica qualificada, né? Para fazer a discussão. Né? Então vamos lá, né? O relatório da dívida pública do Estado está chegando, aqui o meu nome vocês já sabem, né? O relatório da dívida pública do Estado, ele começou a ser publicado em 2009, então nós estamos chegando na 10ª edição, né? E a gente gosta de deixar isso registrado, porque não é por uma publicação técnica, assim, que às vezes é meio árida, né? É uma marca que a gente acha que é importante de ser registrado, e a gente tem tentado, e espera estar conseguindo, melhorar o relatório a cada ano, enfim, né, colocar questões novas, aí, tornar o relatório de fato cada vez mais assim, um instrumento para discussão, né, já que o assunto de dívida pública, no caso do Rio Grande do Sul especificamente, é importante, pauta as discussões, é uma das questões federativas mais importantes, certamente não é a única, né? São várias questões, né? Mas a questão do endividamento é uma das mais importantes nessas relações federativas. Então, a gente gosta, até estamos registrando no relatório que está aqui, ele está no site do Tesouro, mas ainda estamos imprimindo, ainda tem fisicamente, né? O relatório ainda é impresso fisicamente. A gente deixou registrado, então, a evolução desse trabalho. Bom, a gente faz aqui uma breve contextualização econômica, quer dizer, esse é um relatório de dívida, né? Não é um relatório econômico, mas evidentemente as coisas não são desconexas, né? Fazem parte de um mesmo ambiente. Então, uma questão que não é grande novidade, né? O índice de atividade do Banco Central, a taxa acumulada nos últimos 12 meses. Então nós vimos aqui, vamos pegar o Brasil aqui, que é a linha mais clara, né? Nós vimos de uma recessão bastante profunda, de uma taxa anualizada de menos 4%, e que veio, nós viemos observando uma recuperação, né? A ponto de que no início do ano de 2018, fim de 2017, nós já estávamos com uma taxa positiva anualizada de 1%. Se esperava uma retomada mais consistente da economia, só que isso não aconteceu, né? E aí nós viemos nesse voo de galinha, né? E já com uma tendência aparentemente declinante aqui em dezembro de 2018. Esse relatório é de 2018, né? Então ele não abrange esse início de 2019. Mas, ao contrário das previsões que se tinha de um crescimento da ordem de 2,5% até 3%, havia indicadores que previam, o que a gente veio observando foi uma deterioração dessa projeção de crescimento, né? O relatório Fox, que trabalhava lá no fim do ano passado, desse ano, com essa faixa entre 2,5% e 3%, hoje, não sei se vocês viram, ele caiu para 0,93 ao ano. É a 15ª redução seguida, no ano da expectativa pelo boletim Fox. Então, realmente, a gente está num contexto, quer dizer, um contexto em que a dívida do Rio Grande do Sul se insere, é de uma economia cujos prognósticos, pelo menos de curto prazo,
não são dos mais positivos. No caso do Rio Grande do Sul, o que a gente observa é que esse aqui não é um gráfico de longo prazo, né? É um gráfico de curto prazo. Mas se a gente pegar uma tendência de longo prazo, ele tende a acompanhar a economia brasileira. Porém, com uma amplitude maior. Né? Então aqui nós temos a questão, o peso do setor primário, de safra agrícola, de preço agrícola. Né? Então nós temos uma oscilação maior, né, a economia gaúcha é mais nervosa que a economia brasileira. Né? Embora no longo prazo ela tenda a acompanhar. Né? Bom, agora entrando na dívida especificamente, né? Aqui a evolução a preços correntes da dívida do Rio Grande do Sul. Então nós saímos aqui de 47 bilhões em 2012 e chegamos a estes 73 bi de 2018, foi como nós fechamos em 2018, total do endividamento público do Rio Grande do Sul. Um detalhe aqui, de 2016 para 2017, vocês veem que ao contrário dos demais anos da série aqui, nós não tivemos um crescimento expressivo. Né? Isso se deu porque nós tivemos uma redução de quase 5 bilhões da dívida aqui, senão ela seria aqui de 72,6 bi, né? Por conta daquela renegociação que foi feita baseada na Lei Complementar 148, a lei de 2014, mas os aditivos, no caso do Estado, foram assinados em 2017, dezembro de 2017, alterando retroativamente ao início de 2013 os indexadores da dívida com a União, que ela era originalmente contratada lá em 1998, sendo corrigida pela variação do IGPDI mais juros de 6% ao ano, e passou para IPCA, a variação do IPCA mais 4% ao ano. A importância da troca dos indexadores depois vou procurar abordar mais especificamente. Mas só aqui, retroativamente a 2013, tivemos uma redução de 5 bilhões. Senão o nosso saldo seria bem maior hoje. Né? A composição dessa dívida, 86% ela diz respeito à dívida com a União. Aquela dívida que foi refinanciada lá em 1998 com a União ali assumiu boa parte da dívida do Estado, né? A dívida imobiliária toda, né? E o PROES, que foi para financiar o saneamento do sistema financeiro estadual. Ela corresponde a 86%. 14% são todas as demais dívidas, então com outros órgãos ligados à União, como o BNDES, Receita Federal, aqui contribuições de INSS e PASEP, dívidas externas com o Banco Interamericano e com o Banco Mundial, que corresponde a 14%. Nós temos 51 contratos, a divisão da dívida pública lá gera 51 contratos de dívida, parcelamentos tributários também, né? E não há títulos em mercado. Desde a renegociação, lá em 1998, os estados não podem mais emitir títulos. A composição por indexadores, ela mais ou menos observa a divisão do total da dívida. Então, esses 86% aqui correspondem à dívida com a União. Ela é corrigida, a gente fala que é pela variação do IPCA mais 4%, mas ela tem uma trava na Selic, na variação da Selic. Né? Então, para ser feita essa correção, que pode ser pela variação do IPCA mais 4%, ou pela variação da Selic, conforme o que for menor dos dois índices, a STN, o Tesouro Nacional, criou esse índice, que é o CAN, Coeficiente de Atualização Monetária. Mas ele significa tão somente isso, variação do IPCA mais 4 ou Selic, o que der menor. Né? Variação cambial corrige as dívidas externas. Né? TJLP corrige aquelas dívidas oriundas, recursos oriundos do sistema BNDES, né? No nosso caso, BNDES Banco do Brasil. Aqui a pizza para a gente ter uma ideia da participação de cada, fica mais clara, né? Mais fácil de visualizar a participação de cada um desses, da composição por indexadores, né? Mas é o mesmo dado.
Bom, aqui no histórico da dívida, que eu acho que é bem interessante, né? Esse gráfico aqui, ele está a valores ao contrário do que pode parecer, já que pelo crescimento que se observa aqui, ele está a valores constantes de dezembro de 2018, não são valores correntes, são valores constantes mesmo. Então nós saímos aqui, lá em 1970, de cerca de 2 bilhões a preço de hoje, né? E chegamos a esses 73 bi atuais, né? Durante essa trajetória, aqui alguns momentos importantes, né? Durante o início da década de 70, onde nós tivemos aqui o choque do petróleo, o primeiro choque do petróleo, né? Ela já chegou a casa dos 10 bilhões. Né? Depois, aqui no início da década de 80, e acho que foi embora a pilha aqui da luzinha, no início da década de 80, com a crise da dívida externa brasileira, o Brasil foi ao FMI, teve uma crise externa, no setor externo brasileiro, né? Os estados foram inclusive instados a tomar recursos no exterior para trazer divisas, né, e tal. Tivemos outro crescimento expressivo. E ali durante o Plano Real, né? O que aconteceu durante o Plano Real? Né? Até esse período aqui, até 1994, durante aquele período de inflação alta, o setor público como um todo, eles se financiavam muito com o chamado imposto inflacionário. Né? Quer dizer, tu tinha uma receita indexada, né? E uma despesa que não tinha uma indexação nos mesmos, com a mesma periodicidade. Né? Então a gente via bem aqui no caso do Estado, que, se não me engano naquela época era governo Colares ali, né? A gente tinha reajustes bimestrais do salário. Né? Então a gente tinha uma receita que era indexada diariamente, era o preço dos produtos, né, do CMS, e a nossa despesa, que a maior parte dela é pessoal, né, com essa correção bimestral. Tinha ali um mês de salário real alto e outro mês de salário real baixinho. Né? Então isso foi um grande instrumento, assim baixava em termos reais a tua despesa de pessoal, e esse era um grande instrumento de financiamento do setor público no Brasil, tá? Durante aquele período da inflação. Quando caiu a inflação, né, com o Plano Real, ao mesmo tempo, né, deixou-se de ter esse financiamento pelo imposto inflacionário. Já naquele fim ali de período do governo Colares, ali no fim do ano, já se teve muita dificuldade com a própria folha de pagamento. E aí entrou lá no governo Brito, já entrou com esse problema da perda do imposto inflacionário como fonte de financiamento. Aí não é uma crítica ao Plano Real por ter acabado com a inflação. Evidentemente que acabar a inflação era uma coisa necessária para a economia brasileira, mas teve esse efeito nocivo aí do ponto de vista do financiamento das receitas públicas. Né? Bom, o que aconteceu com a nossa dívida, que era preponderantemente uma dívida mobiliária, de títulos no mercado. Né? Ao mesmo tempo que o Estado teve essa perda de receita com o imposto inflacionário, ele teve então dificuldade para se financiar e passou a não pagar mais, não ter pagamentos líquidos da dívida, passou a rolar essa dívida no mercado, essa dívida mobiliária. Né? E ao mesmo tempo, com a âncora cambial do Plano Real, se trabalhava com uma taxa de juros real muito alta. Nós chegamos a ter aqui em 1998 Selic da ordem de 40% ao ano, enquanto nós já tínhamos ali uma inflação controlada. Né? Então, de um lado, tu perdeu o imposto inflacionário como forma de financiar, né, de receita, e por outro, tu passou a ter a tua dívida rolar integralmente a tua dívida e com uma taxa de juros nesses níveis. O que aconteceu é que ela explodiu. E essa não foi uma situação que atingiu só o Rio Grande do Sul, foi o conjunto dos estados. Daí a União veio com aquele programa de ajuste fiscal, com a Lei 9496 de 1997, assumiu essas dívidas, né, corrigindo a IGPDI mais 6% no caso do Rio Grande do Sul. Naquele momento, parecia uma negociação bastante interessante. Né? Só que as condições econômicas, numa dívida tão longa, de 30 anos, foram se modificando e a gente vai ver que com o tempo ela deixou de ser vantajosa. Bom, e aqui nesse último, então aí depois nós deixamos de ter crescimento expressivo da nossa dívida, mas ao mesmo tempo nós passamos a ter pagamento líquido
deixou de haver rolagem de dívida. Então a gente passou a pagar e a dívida não decresceu, né? Não tivemos uma amortização significativa. E nesse período final aqui, com o agravamento da crise econômica e a crise fiscal do Rio Grande do Sul, tivemos essa suspensão do pagamento de dívida, agora desde 2016, principalmente 2017, e aí ela voltou a ter um crescimento. Receitas de operação de crédito, né? O Rio Grande do Sul hoje ele não tem capacidade de endividamento novo, mas nós temos ainda operações que foram contratadas em outras gestões que não foram totalmente executadas, né? E que ainda estão em período de desenvolvimento. Então, em 2018, nós tivemos aqui 270 milhões de recursos de operação de crédito. Não é um valor significativo em termos das finanças do Rio Grande do Sul, no tamanho do nosso orçamento, né? São operações quase residuais. Né? E agora, para 2019, nós temos ainda saldo a liberar de algumas operações, todas elas estão terminando. Isso aqui, se nós pegarmos aqui, ó, 96 milhões dessas operações internas aqui com o BNDES e 36 milhões de dólares das externas, nós vamos chegar aí ao câmbio a mais ou menos R$4, nós somos próximos disso, né? A mais ou menos 250 milhões que nós temos para receber, mas a execução disso não é nada certo. Quando chega nessa fase, assim, a rapa do tacho, né, é porque são as operações, são os projetos mais difíceis de serem executados. Né? E para receber recurso tem que executar a etapa anterior e tal, para poder comprovar. O serviço da dívida. O serviço da nossa dívida, até 2015, 85% dessa dívida é com a União, como já falei, né? E até 2015, na dívida com a União, naquela renegociação lá de 1998, havia um limitador do pagamento de 13% da receita líquida real do Estado. Né? O restante da parcela calculada, se excedesse a esse limitador, no caso do Rio Grande do Sul, excedeu até 2014, inclusive, ia para uma conta chamada resíduo. Né? Daí porque nós vimos nesse valor aqui que mais ou menos crescia acompanhando o valor o crescimento da receita líquida real do Estado. Em 2016, o Estado questionou judicialmente a dívida com a União, teve renegociação com a União, né? E de maneira a que esse serviço caiu para 1,8 bi, mais ou menos, mas não por queda do cálculo da parcela, e sim pela renegociação, né, pela suspensão parcial de pagamentos naquele período. Em 2017, da mesma maneira, a partir de meados de 2017, a partir de julho de 2017, melhor, né, nós suspendemos o pagamento da dívida com a União, né, daí porque esse valor corresponde mais ou menos ao que se pagou da dívida com a União até metade do ano, mais o serviço das outras dívidas, e aqui em 2018 apenas as outras dívidas. Então esses 714 milhões equivalem 100% ao serviço das demais dívidas, né? Aqueles 14% restantes, não a dívida com a União. O serviço por competência em 2018, por competência, quer dizer, aqui considerando inclusive o valor da dívida com a União cuja exigibilidade foi suspensa, né? Seria de 3,9 bilhões. 81% desse serviço, 3,2 bi, correspondem à dívida com a União, e os 19% restantes correspondem às demais dívidas, né? 714 milhões, esses aqui efetivamente a gente pagou, né? Que aí corresponde a BNDES, dívidas tributárias e 430 milhões as dívidas com os organismos multilaterais do BID. O que o serviço discriminado por credor, né, ele corresponde àquele gráfico de índice anterior, né, mesmo dado, né, e aqui o serviço por caixa, aquilo que nós efetivamente pagamos. Os 714 milhões que nós efetivamente pagamos em 2018
61% deles relativos à dívida externa e 39% relativos à dívida interna, então com BNDES e basicamente Receita Federal. Os valores que foram acumulados aqui, né, e deixaram de ser pagos, foram suspensos, tiveram o pagamento suspenso em razão da liminar junto ao Supremo Tribunal Federal em 2017. Chegou em dezembro de 2018, chegamos a 4,2 bi. Hoje já estamos em cerca de 5,3 bi. Né? Isso significa mais de 4 folhas de pagamento líquidas do Estado. Né? Isso dá uma amostra da importância que teve essa medida. Evidentemente, ela não é uma medida de ajuste fiscal. Né? Suspender o pagamento da dívida não resolve o problema do endividamento. Nem essa medida teve essa intenção. Né? A intenção era dar fluxo de caixa do Estado. Se nós já estamos hoje com dificuldades com essa situação de atraso aí de 20 dias, 20 e poucos dias de atraso no pagamento dos salários, imagina o que seria se nós tivéssemos pago este valor aqui. Nós estaríamos hoje com 4, 5 meses de atraso no pagamento dos salários, o que significaria virtual inviabilidade do Estado. Né? Certamente estaria todo mundo parado, segurança parada, educação parada, fazenda paradas também. Né? Então seria a inviabilização do Estado. Né? Então é uma medida de caixa, evidentemente, mas ela teve uma importância muito grande. Essa tabela aqui, ela mostra como é que se compuseram esses valores, esses 3,2 bi de dívida com a União que a gente deixou de pagar por competência, nós deveríamos ter pago em 2018. Aqui eu acho que o dado mais importante é a gente ter uma ideia de quanto é que seria a prestação atual. Ela chega de cerca de 285 milhões em dezembro do ano passado, hoje estaremos na casa de 287 milhões por mês. Quer dizer, a cada 4 meses, mais ou menos, de dívida paga com a União, nós teríamos mais uma folha atrasada. Essa que seria a situação. Bom, a situação do endividamento de alguns estados, não é o conjunto dos estados, nem estão em ordem. Né? Então a gente vê a relação dívida consolidada líquida ponderada pela receita corrente líquida. Então nós vemos que em 2018 a maior relação dívida-receita era do Rio de Janeiro, 2,62, né, 2,62 vezes a dívida consolidada do Rio correspondia à sua receita. Né. No caso do Rio Grande do Sul, que é o segundo vice-campeão nacional, esse campeonato nada desejável, 2,23 vezes. Por isso nós não temos hoje capacidade de endividamento. A nossa dívida excede a relação 2, que diz lá, a resolução do Senado lá, que nós temos um espaço fiscal, claro, depende de outras questões, despesa com o pessoal também, mas a margem que nós teríamos para endividamento seria o quanto nós teríamos de espaço até chegar na relação 2. Né? Nós cedidos não temos espaço nenhum, nem no Rio de Janeiro. Né? Depois nós temos aqui Minas Gerais com 1,89, São Paulo 1,74. Então o problema do endividamento, ele basicamente é um problema dos grandes estados, dos estados ditos mais desenvolvidos. Aqui alguns exemplos, Goiás, que de fato é o quinto, Goiás tem uma relação 0,92. Depois aqui não são todos, nem estão em ordem, mas só para que a gente tenha uma ideia, por exemplo, o Paraná, mesmo tendo crescido de 0,29 para 0,38, quer dizer, ele cresceu muito de 2017 para 2018, ainda assim tem uma relação de dívida-receita bastante baixa. Né? E aqui o total, esse total, 1,22 ali, não é uma média, é uma mediana. A média a gente teria que ponderar pelo peso de cada uma das dívidas, então não é isso, só para a gente ter uma ideia de quanto a gente está desviado, que seria a mediana da relação dívida-receita dos estados no Brasil. Passivos judiciais são outro grande componente do endividamento do Rio Grande do Sul, né? Composto de precatórios e RPVs. Né? Os precatórios são as ordens judiciais de pagamento e os RPVs são precatórios de pequeno valor. Essa sigla quer dizer requisição de pequeno valor.
de pequeno valor. No caso do Rio Grande do Sul, a legislação caracteriza como RPVs os precatórios com valor até 10 salários mínimos. E nesse caso eles têm 60 dias para serem pagos. Um rito é um rito sumário em relação aos precatórios. Então o valor despendido com esses passivos judiciais foi superior a 1 bilhão em todos esses anos desses últimos 4 anos aqui. Chegou a 1,09 bi em 2018. Depois, na sequência, a gente mostra um pouquinho por que diminuiu um pouquinho. Precatórios, especificamente, o Estado, de acordo com a Emenda Constitucional 99, antes já tinha a Emenda Constitucional 62, paga o equivalente a 1,5% da sua receita corrente líquida anualmente, paga a título de precatórios. Ele transfere para o Tribunal de Justiça, que é quem de fato faz os pagamentos. Né? Então, isso aqui corresponde ao crescimento da nossa receita corrente líquida. Já em RPVs, nós vínhamos pagando despendendo um valor bem mais alto, né, superior a 800 milhões, aqui em 2015, ainda em 2016, e descemos para esse patamar de 500 milhões. Aqui teve uma mudança legal. Né? Em 2016, o Estado aprovou uma nova lei na Assembleia de RPVs. Até ali, os RPVs tinham um limite de 40 salários mínimos. Baixou para 10 salários mínimos. Foi uma forma de obter uma gestão melhor desse fluxo de caixa. Então. E, como a gente está vendo aqui, teve seu efeito. Né? Em RPVs pago versus sequestrado. Vocês veem que a maior parte dos RPVs, do valor despendido com RPVs pelo Estado, em 2015, e ainda em 2016 e 2017, ele não era pago espontaneamente pelo Estado, ele era sequestrado das contas pelo Poder Judiciário, né? E o valor efetivamente pago, seguindo aquele rito todo da Lei 4320 lá, de empenho e liquidação da despesa, era essa parte mais escura aqui, bem menor. Num esforço de gestão, porque nós tínhamos um problema operacional muito grande aqui para fazer esses pagamentos. Né? Num esforço operacional muito grande, nós obtivemos aqui em 2018, pela primeira vez nesses últimos anos aí, passamos a pagar mais do que tivemos valores sequestrados. E dá para adiantar que em 2019, agora, nós estamos perseguindo zerar o sequestro de RPVs. Né? Isso é importante não só para que, para que o cidadão, né, que tem direito a esse RPV não seja prejudicado, como do lado do Estado, para que a gente siga o ciclo direitinho da despesa pública, né, com uma maior previsibilidade, né, sem os erros que acontecem quando o judiciário sequestra direto da conta, sequestra errado, não faz a retenção do imposto de renda, que é de direito do Estado. Né? Então, para nós, do ponto de vista da gestão, é bem importante. Esse gráfico aqui mostra como evoluiu esse dispêndio com os passivos judiciais. A gente não colocou 2018 porque nós tivemos uma mudança de critério de apuração agora em 2018, para os anos anteriores ali também, que tornou difícil fazer essa comparação. Mas deixamos aqui até 2017 para vocês terem uma ideia de como isso contribuiu também, a questão dos passivos judiciais, como contribuiu para a deterioração das finanças do Estado. Né? Se isso era praticamente nulo, o valor era praticamente nulo que a gente pagava em 2007, 2008, né? De precatório, simplesmente o Estado simplesmente não pagava, né? Não pagava mesmo devendo precatório. Né? A partir da Emenda Constitucional 62 passou a ter que pagar obrigatoriamente ao menos 1,5% mas os RPVs de fato não existiam, eles surgiram na vida, surgiram de maneira importante, né? A partir daqui, 2009, 2010. Né? Então, nós chegamos àqueles valores aí naquele período. A Emenda Constitucional 99 de 2017, ela dá um prazo máximo até 2024 para que os entes
quitem os precatórios atrasados que tem, né? No caso do Rio Grande do Sul, nosso passivo é de mais de 15 bi, né? Prevendo, e eles devem apresentar aos respectivos tribunais de justiça, um plano de pagamento de precatórios. O Rio Grande do Sul apresentou este plano no ano passado, no segundo semestre, prevendo estas medidas aqui. Além de manter a contribuição, o pagamento de transferência de 1,5% da receita corrente líquida, que já vínhamos fazendo, tá? Mais um plano buscando conciliação, né, entre as partes, né, dos servidores do Estado, compensação com dívida ativa. Tivemos o programa Compensa ano passado, e a ideia da nova gestão é lançar um novo programa Compensa este ano. Né? O uso de depósitos judiciais tributários, revisão da base de estoque e, por fim, operação de crédito. Essa mesma emenda 99, embora o Estado não tenha limite de endividamento, ela prevê que o saldo disso aqui, o que sobrar de saldo de precatórios até 2024, a União deve oferecer linha de crédito aos Estados, prescindindo de limite de endividamento. Esse plano foi entregue pelo governo do Estado ao Tribunal de Justiça e não foi aceito. Então, este ano será apresentado um novo plano ao Tribunal de Justiça de maneira a buscar uma composição. Não sei se vocês acompanharam isso, em janeiro deste ano, o Tribunal de Justiça sequestrou 120 milhões da conta do Estado, né, para pagamento de precatórios. Isso depois foi revertido no Supremo Tribunal Federal, né, porque simplesmente agravaria a situação do pagamento da folha do Estado, mas foi em razão dele não ter aceito esse plano de pagamento de precatórios que o Estado formulou ano passado. Bom, aqui, voltando à questão da dívida do Estado, alguns marcos importantes. Então, em 1998, tivemos a assunção da dívida do Estado pela União, que já referimos aqui, né, financiada naquele momento, corrigida pelo IGPDI, pela variação do IGPDI, mais juros de 6% ao ano. Em 2014, tivemos a primeira modificação importante nessa dívida aqui, na dívida com a União. A Lei Complementar 148 alterou a correção de variação do IGPDI mais 6% para IPCA mais 4%. Ali procurei mostrar para vocês a importância que teve não só em ter reduzido o valor da dívida em 2017, como levando em conta a tendência do IGPDI e do IPCA. Mas nós temos slides ali que abordam isso também depois. Em 2016, o Estado, já bastante agravada a crise fiscal do Estado aqui, né, ele questionou o endividamento junto ao STF, obteve uma liminar que suspendeu parcialmente o pagamento, né, e o próprio STF determinou que as partes deviam buscar uma composição. Houve um acordo entre os Estados e a União. Esse acordo se consubstanciou na Lei Complementar 156 de dezembro de 2016. Ela estendeu em mais 20 anos o prazo da dívida, quer dizer, se ela era uma dívida que ela foi refinanciada de 1998 a 2028, né, com mais 10 anos possíveis para pagamento do resíduo da dívida. Então a Lei 156 nos deu mais 20 anos. Então essa dívida passou a ser amortizada até 2048. Também tivemos suspensão parcial dos pagamentos ali mediante esse acordo consubstanciado na Lei 156. Em 2017, agravada ainda a situação dos estados, do Rio Grande do Sul, de 3 estados em particular, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, nós obtivemos liminar no STF, suspendendo o pagamento da dívida lá em efeitos retroativos a julho de 2017, e iniciamos tratativas para adesão ao regime de recuperação fiscal, que visa, entre outras medidas, a suspender o pagamento temporário da dívida dos estados que aderirem com a União. Aí celebramos os aditivos contratuais
relativos à Lei 148 e à Lei 156, que tem uma importância econômica, melhorar o perfil da dívida do Estado. Em 2018, continuamos as tratativas do regime de recuperação fiscal com a União, apresentamos um plano, por fim, um plano de recuperação fiscal à STM. A questão da troca dos indexadores, aqui, esse gráfico aqui mostra o desempenho, e aí a sorte que o Rio Grande do Sul tem, né? Nesse período aqui, de dezembro de 2012 a dezembro de 2018, que é quando retroagem, esse efeito da Lei 48, inclusive o IPCA, ele cresceu mais do que o IGPDI. Porém, se a gente pegar uma série mais de longo prazo aqui, nós pegarmos aqui de 1998, quando a dívida foi refinanciada, até 2012, o IGPDI, que é a linha cinza, cresceu 96% mais do que o IPCA. Né? E a gente depois a gente percebe que a receita do Estado tem uma correlação muito maior com o IPCA do que o IGPDI, né? Que tem um peso muito grande da questão do câmbio. Né? Aqui, ó, a composição do valor adicionado bruto do Rio Grande do Sul. 60% são serviços, 30% é indústria, né? E alguns componentes do IGPDI aqui e do valor adicionado bruto do Rio Grande do Sul, VAB do Rio Grande do Sul. A cana-de-açúcar pesa 2,1% na composição do IGPDI e 0% no Rio Grande do Sul. A extrativa, a indústria extrativa, principalmente minério de ferro, 3,1% no IGPDI, 0% no Rio Grande do Sul. Né? Máquinas e equipamentos agrícolas, 1% no IGPDI, 4,2% no Rio Grande do Sul. Máquinas e equipamentos, 5,8% no IGPDI, 13,1% no Rio Grande do Sul. Ou seja, o IGPDI ele realmente não mostra o desempenho da nossa economia e, né, consequentemente, da nossa a avaliação da nossa receita. Aí aquilo, ele varia, o IGPDI tem uma participação muito maior do câmbio, né, e das commodities. A Lei Complementar 159, que estabelece o regime de recuperação fiscal que eu falei para vocês ali, né, ela tem como benefício maior a suspensão temporária do pagamento da dívida com a União, né, por 36 meses, prorrogável por outros 36 meses, só que no segundo período vai se reduzindo o benefício à razão de 36 avos ao mês. É uma escadinha. Né? Quer dizer, ao fim do 72º mês, voltaria a pagar 100% da tua parcela calculada. Né? As condições para isso, né? Os estados elegíveis, entre outras medidas, né? Entre outras condições, né? Ele tem que ter um comprometimento mínimo de 70% da sua despesa com pessoal e serviços da dívida. Né? Essa é uma das dificuldades que o Rio Grande do Sul vem tendo com a União, porque, no entender da STM, não vale o critério do Tribunal de Contas, aqui, que é o que o Estado usa para a apuração de pessoal. Né? E o plano tem que prever, medida a medida, como é que o Estado vai chegar lá ao fim do período de recuperação fiscal com uma situação de caixa adequada, enfim, sem déficit. Né? Tem uma série de vedações, né? Não é possível contratar pessoal, não é possível dar aumento de pessoal, a não ser o crescimento, a não ser a reposição do pessoal que sair no período do regime. Né? Tem que ser autorizadas as privatizações. Privatizações é um item obrigatório por parte do governo federal, né? Na Lei 159 lá. Né? E foi uma dificuldade que se teve na gestão passada, que propôs, mas não obteve autorização para privatização, e essa gestão aparentemente está tendo mais êxito no sentido de obter esse processo de privatização, autorização para privatização na Assembleia. Né?
a lei complementar estadual 15138, lá de 2018, autorizou o Estado a aderir à lei 159, era um requisito, ao regime de recuperação. Então, em agosto, o Estado propôs o plano de recuperação fiscal completo ao Tesouro Nacional. Em setembro, o Tesouro Nacional respondeu com as suas restrições ao plano do Estado. Se retomou as negociações, mas teve aquele período tem um hiato ali entre uma gestão que estava findando e outra que estava entrando, e agora elas estão sendo retomadas. Algumas projeções. Aqui é uma projeção de como evoluiria o saldo da dívida do Estado a partir desses 70 bilhões atuais aqui. Em a gente retomando a adimplência das parcelas, uma trajetória declinante, e em a gente seguindo com essa liminar que suspende o pagamento da dívida da União. Isso resultaria, ali ao fim desse período, de 3 anos, num crescimento de mais ou menos 20% do saldo da dívida. Então, não é uma coisa de todo desejável, é uma medida do ponto de vista do fluxo de caixa para permitir a continuidade das atividades do Estado. Por outro lado, também levando em conta que é uma dívida que tem 30 anos para ser paga, na PMT, no cálculo da parcela, não faz uma diferença tão grande assim. Então, aquela crítica que por vezes vem, bom, nós estamos só jogando, com essa suspensão do pagamento, nós estamos só jogando o problema para frente. O problema do Estado, parece, é muito maior do que isso. Tanto tendo, nas condições atuais, nós não poderíamos arcar nem com a parcela atual. Então não é esse acréscimo de parcela que tu vai ter um fluxo tão longo de 30 anos que vai mostrar que o Estado vai se viabilizar ou vai se inviabilizar. E sim, ele obteve um ajuste ao fim desse período de fato, coisa que passa muito, a meu ver, pela retomada do crescimento. Sem crescimento econômico não vai ter o que sustente, nós vamos chegar ao fim desse período com um problema novamente. Bom, aqui uma projeção de serviço em percentual da receita corrente líquida. E a gente vê que em nenhum ponto dessa trajetória aqui, prevendo um crescimento de 2,5% anual na média da receita corrente líquida, que é o histórico do Estado, quer dizer, nenhum ponto aqui dessa trajetória nós voltaríamos a tocar aqueles 13% da receita. Aqui nós estamos na corrente líquida, mas em relação à receita líquida real, que era o limitador. Então, daí a importância da gente obter, de fato, no mínimo esses 2,5% ao ano de crescimento médio. Bom, nessa projeção de receita aqui, nós temos de um lado como seria a situação se nós não tivéssemos feito essas renegociações da Lei 148 e da Lei 156. Se nós não tivéssemos reduzido trocado o indexador de GPDI mais 6 para IPCA mais 4, e tivéssemos ainda com o limitador de 13% da receita líquida real. Então, na barra escura, a nossa parcela, como é que seria na situação anterior? Ela estaria superior a 4 bilhões, teria sido superior a 4 bilhões aqui, em 2019. Já com a renegociação, ela foi daquela ordem ali seria em 2019 da ordem de 3,5 bi, ou seja, cerca de 500 milhões é o que nós economizaríamos por essa renegociação. Em termos de percentual da receita líquida real, claro, é a linha escura aqui, de cima, nós ficaríamos aqui nos 13% da receita líquida real, que era o limitador. Com essa nova condição, nós em nenhum momento, que é a linha cinza, tocaríamos aqui nos 13% da receita líquida real, sempre num patamar sensivelmente abaixo. Daí a importância econômica dessa renegociação lá de 2017. Aqui esse gráfico mostra a trajetória da dívida na relação dívida corrente líquida, receita corrente líquida.
nós sairíamos de 1,8 aqui, não coincide com aquele 2,23 que é o apurado lá em 2018, porque essa trajetória é apenas da dívida contratual, não estão os precatórios aqui. Né? Mas, aí evidentemente, se nós crescermos a 3% ao ano, ela declina de uma maneira mais acentuada. Se nós crescermos a 1% ao ano, nossa receita corrente líquida, ela vai declinar de maneira mais lenta. Né? Mas como agora não há limitador, né, nem de 13%, nem de percentual nenhum, nós temos uma tabela price simples, necessariamente ele vai ter que ser amortizado lá até 2048. Bom, aqui para nominar aqui o nosso pessoal, lá da Divisão da Dívida Pública, do Tesouro do Estado, o Luciano Flores, que coordenou o trabalho, e os demais colegas aqui que participaram da elaboração desse trabalho, alguns dos quais, pelo menos, economistas. Então seria isso que eu teria, né? E agradeço a atenção de vocês, então. Obrigado. Aí para perguntas. Oi, não. Em relação a esses precatórios, e eles são motivo, né, de tanta preocupação, o principal fato gerador do precatório é sempre a obrigação com o servidor público, e essa obrigação, por exemplo, decorrente de retroatividade, de reajuste, etc., ou tem outros pontos? Não, tem outros, tanto que antes de ter o fator importante na questão de pessoal, aí foi a Lei Brito, lá, os valores não pagos pela Lei Brito, que viraram um valor importante em termos de precatórios e RPV. Mas isso aí foi lá em meados dos anos 90. Antes disso, o Estado já tinha precatórios, tá? Em valor expressivo. Então, não foram só as questões de pessoal que tornaram o volume de precatórios nesse nível. Elas são uma parte importante, mas não são a única questão. E os outros elementos que compõem? Mas, de precatórios, não saberia te dizer agora. De RPVs, 90% são valores de pessoal. Né? Agora, de precatórios, não saberia te dizer a composição, assim, mas não são apenas pessoal. Nenhum deles é apenas pessoal. Claro, tem outras questões cíveis aí e tal. Né? Mas em RPVs, 90% se referem a pessoal. Precatórios não sei dizer a pessoa de fato. O motivo da minha dúvida, encerrando, é no sentido assim, ó, então, em relação a precatório, não tem como a gente fazer um planejamento financeiro. Olha, ele vai crescer tanto, ou eu tomando tais medidas administrativas, eu vou diminuir no período tal, assim como a gente faz para o planejamento tributário. Daí não teria como fazer o planejamento de precatório, assim. Uma coisa que a gente tem procurado, junto com a PGE, é cercar esses passivos contingentes, né? Tanto quanto possível, evitar que a gente vá ter, né, novos passivos desse tipo no futuro. Mas isso também é limitado pelas condições de caixa do Estado. Nós não temos condições hoje de fazer frente, talvez, a todas aquelas necessidades que nos demandam, mas a gente procura, tanto quanto possível, né, cercar esses fatores aí que poderiam gerar novos passivos. A Lei Brito, os efeitos da Lei Brito, né, aparentemente, eles já estão cessando, já está, a mais das vezes, judicializado e já entrou para pagamento de RPV. É outra das razões para que a gente observe uma redução nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos, de pagamento de RPVs, além da mudança da legislação que limitou a um valor menor, né? Mas também, aparentemente, está acessando essa grande fonte aí de passivos. Por que o Tesouro não inclui na dívida uma dívida monstruosa que são os depósitos judiciais? Dinheiro que o Estado botou a mão nos depósitos judiciais, que são recursos de terceiros, o Estado paga, é uma dívida muito cara, pesa muito, e o Estado é obrigado a pagar isso, né? Devolver esses recursos. Por que não é incluído? Porque ela não se enquadra na definição ali de dívida corrente líquida.
no nosso entendimento, pelo menos, ela é uma dívida de outra natureza, né? Ela pode ser considerada uma dívida lato sensu, mas stricto sensu, nos critérios da dívida corrente líquida, né, ela não se enquadra. Da mesma maneira, precatórios. Aquele cálculo ali, que dá aquela relação 2,23, dá um valor de cerca de 10 bilhões de precatórios. Os precatórios inscritos até 2001, alguma coisa assim. Não está o total dos precatórios. Nós nos atemos ao que a norma da STM determina. Eles, inclusive, buscam fazer com que os estados inscrevam o valor de uso de recursos de depósitos judiciais como dívida consolidada, né? Mas não é o entendimento do Estado, até aqui não tem sido. E até porque, assim, do ponto de vista da busca talvez de operações de crédito para financiar o Estado no futuro, aqui, quando ele obtiver a redução dessa relação, isso prejudicaria a nossa capacidade de obtenção de novas operações, né? Então, não é uma situação que o Estado tem esse entendimento de que ele deve ser inscrito como dívida. Aí, aguardamos posições. Né? Mas será quem que nós estamos pensando em estar enganando? Não é uma questão de enganar, porque se for considerar dívida lato sensu, né, teria outras coisas que nós poderíamos considerar dívida. Poderíamos considerar dívida, por exemplo, de saques do Caixa Único do Estado. Né? Então, o conceito de dívida existe em N. Né? Depende do conceito que quiser. Poderia ter outro conceito, tem outro conceito que a gente poderia ser mais restrito, inclusive. Né? Então, eu não te diria que seja uma questão de enganar, é uma questão de critério. Né? Critérios para dívida, se comprar receita, existem N. Né? Para a dívida, normalmente se usa a receita corrente como critério para a receita, né? Ponderar pela receita. Receita corrente líquida, receita também é usada a receita líquida real, enquanto, por exemplo, para o cálculo do comprometimento com as despesas mínimas em educação e em saúde, é a receita líquida de impostos e transferências. Então, para cada comparação que se faz, se usa um critério diferente. Né? Eu não entendo como uma enganação, mas sim como um critério legal que a gente procura se ater. Um complemento dessa dúvida dos depósitos judiciais, a ST está exigindo que isso seja computado como dívida no âmbito do regime de recuperação fiscal? Não, para o nível de endividamento, é que ela não vai fazer diferença para isso aí. Não é isso aí que vai nos permitir aderir ao regime de recuperação fiscal. Sim, mas na hora de calcular que a dívida líquida sobre a receita, no final do período tem que estar menor do que no início para calcular o plano, isso está sendo computado? Se for computado não vai chegar, sinceramente. Não vai chegar. A gente pode ver que o Estado é um caloteiro com muitos mas, né? Em 99, ali, 98, a negociação da dívida, depois não pagamento pregatório, agora recentemente eliminado para não pagar dívida, eliminado para não pagar o acordo que foi feito no final do passado dos pregatórios. Então, qual que é a solução que ficou? Mas é assim, eu concordo com a questão de que não enxergar certas coisas como dívida, quando são 10 bilhões de reais, por exemplo, de saque dos depósitos judiciais, é dívida sim. Mas aí assim, eu acho que a questão é complexa, porque nem é o objetivo aqui, né? A gente fazer essa discussão, a discussão da postura do Estado, mas olha o efeito que teve a política da União ali, né, sobre as finanças do Estado. Pelo fato de que a União entendia necessário subir o juro naquele período, a nossa dívida explodiu. E o Estado ficava numa situação passiva, porque ele não emite moeda. Se ele tivesse sido um bom pagador antes, ele teria autonomia de continuar emitindo dívida. Né? Mas olha que, olha o que teve aqui em meados dos anos 90 ali. Né? Ele vinha numa situação até certo ponto, né? Nós tínhamos um endividamento que era metade do que nós observamos depois. Né? Então, aí teve muito do efeito da política da União. Né? E tem outras questões ali que são efeito da política da União, tem a questão da Lei Candir, né? Tem obrigações que a União cria por política dela, que não ressarce os Estados. Por
por exemplo, questão do piso do magistério, aplicação mínima em saúde. Então, se fizer um balanço disso tudo, tem situações que o Estado fica numa situação absolutamente passiva, não tem o que fazer. Teve um evento aí também no Plano Real, na questão do PROES também, que o Estado teve a opção de abrir mão dos seus bancos, né? E, diferente de outros estados, o Estado aqui quis continuar com os seus bancos. Com um deles, no caso, o Banrisul. Antes tinha a Caixa do Estado, né? A Caixa incorporada, né? Mas Banrisul, vamos botar. Quanto que da dívida hoje se refere à negociação do PROES? Ou seja, quanto, se a gente tivesse abrido mão do Banrisul lá atrás, quanto que a menos de dívida hoje teria? Aí teria que ser pego aquela situação naquele momento, né? Aí se o Estado tivesse vendido o Banrisul naquele momento, ia bater dívida naquele momento lá, o valor X ali. Mas quanto da dívida hoje é PROES? Não tem mais, ela foi consolidada em 2017, não tem mais PROES. A gente, em 2016, você lembra quanto que era antes dessa negociação? Porque era muito substancial, acho que era quase metade da dívida. Não, nem perto disso. Nem perto disso, até porque assim, nesse não tinha limitador. Não tinha o limitador de 13%. Naquele momento ali, e essa é uma conta que a gente não faz mais porque não tem mais o limitador, mais da metade da dívida do Estado com a União era o resíduo. Era o valor que deixou de ser pago pelo limitador de 13%, sendo corrigido. Já em relação à dívida relativa ao sistema financeiro, não tinha limitador. Então ele ia amortizando. Né? Essa dívida necessariamente ela seria paga até 2028. Então ela já era muito menor naquele momento. A parcela era alguma coisa da ordem de 10 milhões ao mês. Naquele momento. Está nesse bolo todo de dívida a Previdência do Estado? Não. Não faz parte? Não, não faz parte. Não faz parte. Porque aí é uma despesa de pessoal, uma despesa corrente. O Estado não entende que ele deva para alguém isso aí. Ele não tem nada em atraso, a não ser os salários que estão atrasados alguns dias aí. Né? Do ponto de vista do entendimento de dívida, de definição clássica de dívida, o Estado não está devendo para ninguém isso aí. É despesa corrente que ele vai ter que fazer frente, né? Certo? Pois não. Foi mencionado aí pelo governo como dos fatores aí de busca do equilíbrio a questão de rever incentivos fiscais. Qual é a margem que tem? Rever os passados ou não conceder novos? O regime de recuperação fiscal, ele impede a concessão de novos benefícios ou mesmo a renovação dos que existem que não estejam previstos em legislação específica. Né? Na verdade, o efeito é restrito porque só aqueles não previstos em legislação específica. Né? Então, não vai ter um grande efeito assim, em termos de revisão. Mas a lei de recuperação fiscal não previa um percentual de 10%? Não, o que previa, isso aí, se eu não me engano, era a lei 156, mas isso não foi mantido na lei. No projeto de lei tinha uma redução de 10% ao ano, alguma coisa assim, se eu não me engano, mas não foi mantido na lei. E nessas negociações com a União, a questão da Lei Candir, ela entra na discussão, nas pressões? Não? A princípio não, né? Não é um entendimento que a União tenha de que ela de fato deva esse valor para os Estados. Né? Isso fica no campo da negociação política. Né? Maior ou menor capacidade de pressão dos Estados frente à União. Mas já há um precedente, ela já pagou até uma parte. Lá atrás. Sim, ela vem pagando valores, mas valores muito inferiores àquilo que... o Estado acha que... aquilo que o cálculo original lá. Então se faz, inclusive, uma conta de cerca de 50 bilhões que o Estado teria a receber acumulado pela Lei Candir. Mas isso não é aceito pela União também. Né? É uma conta unilateral. Tem uma situação que o Supremo Tribunal Federal determinou que o Tribunal de Contas da União até o final de 2017, se eu não me engano, aliás, se o Congresso não normatizasse a reparação da Lei Candir para os Estados, o Tribunal de Contas da União deveria fazer. Até agora isso não aconteceu. Permita dizer uma coisa, o prejuízo do Estado, do Rio Grande do Sul, também de outros estados, vai muito além
do que a falta de ressarcimento da chamada Lei Candir. A isenção dos produtos primários quebrou o Estado do Rio Grande do Sul, que já vinha capenga. Ela quebrou, ela liquidou com todas a indústria que era puxada